E aí, como você vai? Tudo bem? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia, nós estamos ao vivo e eu quero ver se hoje a gente consegue fazer uma live. Eu tive alguns problemas técnicos no meu note, estou fazendo a live pelo telefone, mas nós temos uma convidada bem interessante hoje, a Vanessa Furlan. Ela é catequista, evidentemente, e ela vai falar conosco, eu vou deixar ela se apresentar já já e tal, ela vai falar conosco um pouco do trabalho dela, da comunidade dela, da missão dela, e aí depois a gente vai entrar um pouco nas questões da catequese em tempos do Papa Francisco. Esses dias eu estava fazendo divulgação dessa live, alguém disse assim, mas o senhor está há muito tempo fora do país e tal. De fato, estou fora do país, mas é ela que vai falar. Eu sou entrevistador. Como você pode ver, hoje eu estou bem improvisado, porque eu não estou na França, estou no Brasil, né? Estou de férias, então estou até sem colarinho, tá? Mas tive que usar o meu apartamento aqui, a cozinha, e o meu note deu problema deu problema no som, então estou fazendo a partir do celular. Espero que dê tudo certo, né? Espero que dê tudo certo. Vamos colocar a Vanessa aqui. E aí, Vanessa, tudo bem? Bom, tudo Tudo bem, bem com você? tudo bem. Escuta, menina, como Na que tá a Europa, eu vi vida? você calor aqui. Eu saí de um frio de rachar, estava 0 graus lá na França. Saí com sobretudo, blusa, roupa térmica por baixo, tudo. E aí cheguei aqui um calorão, fiquei uma semana afônico, uma semana complicada. Vocês estão com muito calor, mas vocês não estão com esse choque térmico, né? Eu peguei o choque térmico, foi meio complicado. Em todo caso, Vanessa, seja bem-vinda aqui à minha live hoje. Obrigada. O pessoal já está começando a chegar. E, Vanessa, eu convidei você por 2 ou 3 razões. Uma, porque eu te conheço, você é catequista, né? E a outra é porque você faz parte da nossa equipe catequista em missão, aquela revista online, digital, que a gente vai falar mais para frente e tal. Isso. E nessa história toda, né, eu acho que você tem muito a contribuir. Contribuir com esse bate-papo de hoje. Já está entrando bastante gente, o Fernando já entrou, a Elisete Chiati entrou, o Fernando Rezende é lá de Brasília, o Giovanni é de Recife, Giovanni Guerino, bem-vindo também. Né? O pessoal está começando a entrar em várias partes do Brasil, sejam bem-vindos, bem-vindas. A Andréia Magalhães, o pessoal está entrando agora. Bom, Vanessa, eu queria que você se apresentasse, né? Acho que ninguém melhor do que você para falar de você. Eu posso falar, mas não falarei com a propriedade que você pode falar de você mesmo. Então, Vanessa, quem é você? Vanessa Furlan. Você é casada, solteira? Idade a gente não pergunta para mulher, né? Mas eu Mas não tenho problema. Se Então, vamos apresente um lá. pouco, por favor. Eu sou Vanessa, eu tenho 44 anos, eu tenho um filho, se chama Miguel, vai fazer 14 anos sábado. E eu não sou casado, o pai dele faleceu um pouco antes dele nascer, então somos só eu e ele. Sou catequista desde 2014. 2014 eu aceitei o convite que foi feito na assembleia lá de quem queria ajudar na catequese. Estou como coordenadora desde 2019. Atuo aqui em Campinas, né, na Arquidiocese de Campinas, na paróquia Cristo Rei. Hoje com o padre Passadori. Né, daí Eu conheço o padre Passadori. Conhece? Conheço. O padre Passadori, ele chegou na paróquia em 2018, antes era o padre Magalhães, né? Sim.
e quem introduziu a missa das crianças lá na comunidade, e depois, em 2018, o padre Passadori veio, ficou um ano junto com o padre Magalhães, e depois o padre Magalhães aposentou, e o padre Passadori assumiu em 2019. Aí tá ele desde lá, né? O Em 2000... Magalhães foi meu professor de... Magalhães faz muito tempo, e ele foi meu professor de comunicação. Né? Na PUC? A gente chamava ele carinhosamente do padre do jornalzinho. Né? Isso, ele tinha jornalzinho, livrinho, ele fez 50 anos de ordenação agora, no começo do mês. Aí ele fez o livrinho também, entregou o livrinho para todo mundo, o padre Magalhães. Ele é um querido, gosto muito dele. Isso. Mas então você está na Arquidiocese de Campinas, que é a mesma região eclesiástica que eu estou, né? Eu estudei aí na PUC, sou filho da PUC, né? Filho da PUC. Tem que falar direitinho, bem articulado, para não dar problema, né? Eu saí de Campinas em 1998, porque eu fiz faculdade fora, eu sou formada em engenharia química, tenho especialização em negócios, em meio ambiente, qualidade. Estou finalizando agora a especialização em catequese, a gente termina agora acho que é março que termina a especialização. Mas hoje eu não atuo nessa área da engenharia, hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, assim, saiu da parte de exatas, foi para a parte de humanas, jurídico, né? Hoje trabalho e aí desempenhando esse trabalho junto na igreja, essa missão. E quando foi em 2020, eu conheci o Altieres, comecei a seguir só online, nos cursos. Em 2020 foi a pandemia, mas foi o ano 2020, 2021 ele veio pela primeira vez aqui para fazer uma formação. E a gente acabou ficando amigo. E esse ano eu comecei a ajudar no apostolado do Catequista em Missão, né? Então, o Altieres é nosso ponto comum, né? Isso. O Altieres foi seminarista, depois saiu, se especializou em catequese, e eu tive contato com ele pela internet. Eu também não conheço ele pessoalmente ainda, né? Conheço pessoalmente, mas pela internet. Uhum. Né? Ainda em carne e osso, ainda não. Mas eu também tenho um outro amigo comum com ele, que é o Marciel Oliveira, que ele é da paróquia Cura d'Ars, lá no Swift, e aí em Campinas. Uhum. Né? Então, de qualquer jeito, o Altieres é nosso ponto em comum, e ele, além de ser especialista em catequese, ele criou essa revista Catequista em Missão. Você quer falar um pouquinho? Você está mais por dentro, está no a gente pode falar. Da revista. A revista, eu comecei a ajudar, né, no Catequista em Missão esse ano, em abril, acho. Acho que foi. Antes eu ajudava a Raquel Abdala na Catequese Fora da Caixinha. Aí eu troquei os amigos. Não, eu continuo amiga da Raquel, mas eu não ajudo mais no Catequese Fora da Caixinha. Ajudo no Catequista em Missão. E foi isso, acho que foi em abril, março ou abril. Mas o projeto da revista, que o Altieres me conta, ele já iniciou antes, já no ano passado, ainda em algumas conversas dele com a Aline, né? A Aline, que é lá de Goiás, que até então era nossa editora, né? Até a edição de outubro. E eles vinham conversando, ele começou a chamar algumas pessoas, né? Falar do projeto para algumas pessoas e vendo quem tinha o interesse de escrever e contribuir. Porque a ideia era a gente ter mais um canal de comunicação e de formação para catequistas, né? Okay. Apesar da gente falar que formação é muito importante para catequista, muitas ainda não têm para onde correr e buscar o material, né? Então, a revista ela seria mais um ponto, mais uma opção para os catequistas que precisassem de formação, e lá também tem a parte de cultura, tem os encontros, os roteiros, né? Então, ela foi pensada com esse propósito de suprir essa demanda, essa falta que os catequistas, tanto do Brasil quanto dos outros países de língua portuguesa, têm na sua missão. Então, ela acabou virando uma revista digital.
não é isso? Porque ela não tem física. Hoje ela não tem física, porque o custo da produção física e distribuição é muito alto, né? Apesar de revistas, a parte de livros, revistas, não ter os impostos, não ter taxa, essas coisas, é muito caro ainda. Você tem um parque para fazer a gráfica, né? A parte de distribuição, ou você conta com o correio. Hoje ainda tem no Brasil, tem outras opções de logística, né? Mas você tem basicamente os correios para fazer entrega, tudo. Então a gente começou nesse terreno, e assim, ninguém ali que faz a revista é especialista em revista, né? Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei com revista. Eu faço diagramação, eu sei português, e leio, estudo, e aí a gente começou a se aventurar nisso. O Altieres trabalhou muito tempo fazendo revisão de textos, ele tem os livros dele escritos, na Paus mesmo, ele foi assessor para as questões de publicação, tudo. Então, a gente tem esse conhecimento. A Carla, que está ali no grupo também, ela é jornalista e trabalhou em revista. Então, a gente pega muito do conhecimento que a Carla tem de edição de revista para fazer. Então, a gente chegou a levantar, sim, a opção de fazer, né, uma revista física, mas hoje a gente ainda precisaria de um patrocínio, de um subsídio para conseguir fazer isso acontecer. Porque a revista ela é gratuita. Sim, ela é gratuita e nós já estamos em que número? Nós estamos agosto, setembro, outubro, novembro foi a quarta, a partir de novembro ela começou a ser trimestral. Então a gente tem novembro, agora a gente vai ter em fevereiro a próxima. Tá, né? então já tem a gente já tem 4, e aí dessas 4, setembro e outubro, ela tem 2 encartes especiais, né? Que foi o Encontro de Nossa Senhora Aparecida, que é uma revistinha à parte de Nossa Senhora Aparecida, e depois tem o Encontro de Todos os Santos, que também é uma revistinha à parte de Todos os Santos. Bom, ela é totalmente de graça, então... Totalmente de graça, é só entrar lá... Dá um Google, entra... catequistaemissão.com e aí / revistas ou só.com e já acha. Aí você tem como manter a visualização pela internet mesmo, se não quiser baixar, você consegue acessar ela por ali, ou você pode baixar o arquivo para consultar depois em PDF, né? Sim, sim. Bom, da revista nós falamos um pouquinho, né? Mas eu estou fora faz 5 anos, eu estou enfrentando alguns problemas na França, que não são exatamente os mesmos problemas aqui, né? Claro que eu fiz o meu canal, ele é para a formação de catequistas aqui no Brasil. Porque quando eu fui para a França, alguns bispos pediram que eu continuasse trabalhando na catequese. Mas estou lá do outro lado do oceano, né? E como é que eu faço? Aí montei o canal do YouTube e estou fazendo essas coisas. Agora, você que está mais no chão da fábrica, vamos dizer assim, né? no chão das coisas, está pisando no chão, quais são os desafios atualmente na sua catequese? Não estou falando mais da revista, mas assim, na catequese com adolescente, com criança, com adulto, o que você anda enfrentando? Sim. Eu vou falar assim, um pouco no geral, e aí eu coloco um pouco o ponto específico ali na nossa paróquia, tá? Porque eu tenho consciência, plena consciência, isso eu estava conversando com uma amiga minha agora à tarde, a nossa paróquia aqui, ela é um pouco diferenciada em termos de grupo que a gente tem de catequese, em termos das famílias que a gente recebe ali na catequese. Então, a maior dificuldade que nós tínhamos era a formação. Era uma dificuldade muito grande. Eu comecei a dar catequese com um livrinho, não vou falar que livrinho que é, mas era um livrinho horrível, não tinha nada de conteúdo que trouxesse a vida de Cristo, que apresentasse Cristo para as crianças de modo que fosse palpável para elas, né? Fica essa coisa de ficar preso no livrinho e aí não dá certo, né? Não. Então, a gente começou, eu entrei ali em 2014, eu voltei para a igreja em 2009, depois que meu filho nasceu. Como todo adolescente, eu fui crismada, igual morcego, né? Eu fui crismada, eu fugi da igreja, né? Aquela historinha do morcego. Fugi da igreja. Não me conte a piadinha dos morcegos, eu fico brava. Ela está na minha tese de doutorado.
É. É. Então, e aí eu voltei depois que meu filho nasceu, e eu voltei para a igreja através da comunidade Deus Proverá lá de São José do Rio Pardo, porque eu morei um tempo em São José do Rio Pardo. Ok. Meu filho ia na creche deles lá, e lá que as meninas me deram suporte para começar a voltar, conhecer de novo e voltar, né? Ok. Então, em 2014, eu estava engatinhando na igreja de volta, né? Eu Ok. sabia rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu sabia procurar os versículos na Bíblia, eu sabia. Mas eu sabia o Pai Nosso e a Ave Maria. E eu caí Ok. para dar catequese na segunda etapa ainda, né? Ai, meu Jesus. E como eu trabalhei muito tempo com planejamento, gerenciamento de projeto, orçamento, essas coisas, quando eu trabalhava com essa área de engenharia, eu Tá. olhava aquilo, olhava aquele livrinho, e eu olhava, não tinha um plano de catequese, não tinha um cronograma de catequese. Eu olhava e falava assim: não, não é possível que a igreja com 2.000 anos não tenha um negócio organizado. Não é possível. Você olhando com cara de engenheira. Ué. Era a experiência que eu tinha, né? E Sim. aí eu olhei aquilo, aí eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim: mas não tem um planejamento de catequese? Eu não vou falar para quem foi a pessoa que perguntei. Não tem um planejamento de catequese? Aí olhou para mim e falou assim: tem o diretório para catequese. Pega o diretório para catequese, que lá tem tudo que você precisa saber. Ah, tá, né? Tem duas mulheres que estão começando com a gente na catequese hoje. Diretório de catequese vai ser uma das últimas coisas que eu vou dar para elas lerem, né? Porque Sim. assim, a hora que eu peguei o diretório de catequese, eu acostumada com o tal dos business plan de empresa, né, que tinha o passo a passo, peguei aquele diretório de catequese e falei: Senhor, qual que é o início, qual que é a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4? Aí eu falei: não, não é possível. E aí eu comecei a correr atrás e fazer curso, aparecia, tem o curso na paróquia Divino Salvador do Evangelho de João. Vou eu com a minha filhada, que hoje é minha filhada, que é a Simone, que é catequista também, vou eu com ela para fazer o curso da paróquia do Divino Salvador. Agora tem o curso, não sei o que, vou eu com não sei quem fazer, eu não lembro qual foi o segundo curso, mas a gente começou a fazer isso. Em 2019, o padre passador pediu, e assim, e sempre falando, falta o planejamento, a gente precisa colocar as atividades no cronograma, a gente precisa pensar custo, como é que eu vou levantar dinheiro? Isso é uma outra dificuldade, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil é gigantesco, então a minha realidade de conseguir hoje ter um caixa na catequese, conseguir dinheiro para a catequese, é diferente de quem está no centro do Brasil, de quem está no norte, de quem está no nordeste, né? A gente Sim, está se sem dúvida. organizando, para ir no congresso em Aparecida de catequistas em fevereiro, e aí eu estou num grupo aqui onde tem pessoas que estão se organizando, tentando fazer rifa, tentando vender para conseguir se deslocar e ir até Aparecida para fazer o curso. E tem outras pessoas que já estão com o curso pago, que já estão com as despesas pagas. Então, as realidades são muito Sim. diferentes, né? E aí eu comecei a pensar e comecei a conversar. Na época, comecei a conversar com a André e Simone, que são as duas catequistas lá na minha equipe, e aí eu falava assim: vamos fazer isso? Vocês acham que é legal? Ah, eu acho que é legal. E eu falo assim que eu tinha as doidas que embarcavam nas minhas loucuras, sabe? Porque eu tinha as ideias e elas embarcavam comigo. Hoje eu tenho uma equipe maior, hoje eu tenho uma equipe de 17 catequistas, né? Aí vai desde a catequese infantil até a catequese de adultos. Então, aqui já nós temos dois problemas sérios que você estava fazendo em narração, né? Um é a questão da preparação dos Da catequistas, né? preparação. O que nós temos é muito comum no Brasil, o padre chegar para a pessoa e falar assim: ó, preciso de uma catequista, vem você, né? Isso. Vem você, nunca fui catequista, não tem problema. Toma esse livrinho aqui, é isso daqui e vai em frente, né? Vai em frente. Foi o que Então, aconteceu aqui. Aí isso já foi, eu senti essa esse é um dificuldade. problema. Isso. Conversei com a André e com a Nós Simone, a gente estamos começou a com um problema desenvolver. aqui Delay. da sua imagem, viu, Vanessa? Congelei? Alô? Vanessa? Oi? Você saiu. Saiu da. Vamos ver se a gente consegue
Deixa eu ver aqui. Gente, como eu estou no celular, eu vou ter que virar a imagem aqui para ver se eu consigo. Ah, não, deu certo? Deu certo. Eu estou aqui? Eu não Estava saí. com um problema aí nessa imagem. Bom, deu certo. Então, um problema que nós temos é esse Preparação. de preparação dos catequistas. E uma coisa que é bem interessante é que, assim, às vezes a gente chama o catequista e hoje aqui a gente tem uma estrutura de formação para quem a gente convida, né? Para vir, para fazer a formação. Mas tem pessoas que a gente convida e fala dessa estrutura e eu já ouvi também como resposta, eu não vou mais ser catequista porque eu vi... Tá ouvindo Alô? direitinho? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom. Eu não vou ser catequista porque eu achei que para ser catequista eu só precisava ir aí no domingo. Que aqui nossos encontros é de domingo, né? Eu achei que eu só precisava ir aí de domingo. Eu não vou ter tempo para estudar, eu não vou querer estudar isso aí. É porque agora eu estava aposentada e eu achei que era só ir de domingo. Então, tem isso. Então, tem essas duas coisas, né? E tem um outro problema que é a integração. Em geral, o pessoal também pensa a catequese de forma separada. Eu sou catequista de primeira comunhão, eu sou catequista de batismo, eu sou catequista de crisma, ou só de segunda etapa, eu só dou segunda etapa, eu não dou primeira etapa. Quer dizer, o pessoal tem dificuldade também de pensar a catequese como um processo de iniciação cristã. Isso. Né? Na verdade, muita gente pensa a catequese como uma aula de religião. Não é isso? Quando eu entrei para fazer parte da equipe de catequese, eu tinha esse mesmo pensamento, porque eu não conhecia, né? Sim. E daí eu fui conhecer. Nós tínhamos, aqui no nosso caso, na nossa paróquia, era assim também, ele era pensado por etapas, por módulo, eram coordenadores separados, eram pessoas que não se conheciam, né, que faziam as etapas. E aí hoje a gente já pensa, nós não temos o rito, né, o RICA implementado daquele jeito que é colocado, o processo de iniciação à vida cristã, como a CNBB propõe, não está assim aqui na nossa paróquia, mas hoje a gente já pensa, né, um processo de iniciação à vida cristã, e aí usando, né, igual as palavras que o padre Passadori já comentou com a gente em alguns encontros, a primeira Eucaristia, ela é apenas um tropeço no caminho da evangelização. Ela é uma coisa que aconteceu no caminho. Eu comecei a iniciação à vida cristã, eu tropecei e recebi a primeira Eucaristia. Eu vou continuar recebendo, mas eu vou continuar na etapa de evangelização, de iniciação à vida cristã. Não acabou ali, né? Que é o tal da... Até quando você colocou assim esses desafios aqui da catequese, é o tal do preceito. A nossa sociedade, ela foi majoritariamente católica até antes da ditadura, de terminar, né, de 88. Depois disso, que o Brasil começou a se abrir para uma democracia, a igreja também começou a ter mais divulgados os documentos dela, algumas pessoas começaram a poder escolher que religião iam participar, né? Então, hoje nós não temos mais uma sociedade majoritariamente católica, mas as pessoas buscam o batismo quando a criança nasce. Eu não tenho mas ainda, Vanessa, o que você está falando é completamente verdadeiro, mas se você comparar, por exemplo, essa sociologia da fé, vamos dizer assim, né, se a gente puder chamar assim, no Brasil e na França, a França está muito pior. Aqui nós temos, digamos, 62% do povo que se declara ainda eu acho que baixou desse ano, mas o quê? 50%? Eu acho que deve estar 48%, 50%. Vamos por 50% para a gente arredondar, tá? Você sabe quantos são que se declaram católicos na França? Na França, acho que é 10%, 15%. Por aí. É isso? Mas 10%. Agora, são 53% se declaram ateus. Ateus. Você vê que a coisa é muito pior na França, né? Agora,
ainda falando das questões do Brasil, aí, entre as catequistas, nós temos essa polarização política que Então, existe, que eu vejo no Brasil, do lado de fora. Tem ainda muito bolsonarista, petista, isso, aquilo. Tem isso eu na vou te catequese? falar que a gente tem, que eu observo em grupos fora da minha paróquia. Lá na minha paróquia a gente não tem. Mas não Uma paróquia tem. mais homogênea nesse sentido. Mas ela não é mais homogênea porque prefere um ou prefere outro. No grupo de catequese, entre as pastorais, a gente não discute esse tipo de assunto. Tá. Né? Ok. Né? Nas reuniões de pais, por exemplo, nós nunca tivemos um pai que se exaltou porque o Papa Francisco falou isso ou falou aquilo. Eu falei que eu já chego junto, né? Porque eu, na primeira reunião de catequese, eu já falo, não falem mal do Papa, não discuto política e não venham defender política. Então, no primeiro encontro, eu já dou recado, né? Então, todo mundo sabe que não é para ir falar isso, brigar comigo com isso lá na igreja, né? Não, você ter uma ideia, por exemplo, lá na França, em confissão, tem gente que quer me converter. Mas assim, se eu sou do PT, mas ou se eu sou do Bolsonaro. Eu acho que os padres aqui enfrentam isso, sim. Mas eu já tive quer ver, padre? Padre, esse já documento que saiu essa semana, o documento que saiu essa semana, eu vi que tinha sido publicado um documento num site de revista, um site de jornal, de notícia, né, de jornalismo. A hora que eu vi a manchete, eu falei assim, alguma coisa tá errada. Tá tudo certo aí? Sim. Tá? Eu falei, alguma coisa tá errada, porque o título era muito tendencioso, né? E aí eu fui atrás do Vatican News para ver qual que era o documento, peguei o documento para ler o documento, porque assim, o povo tá falando baseado na manchete do jornal. Aí lê baseado na manchete do jornal, e aí isso não é só para esse documento que saiu, é para todas as outras coisas, por exemplo, desse ano que o Papa Francisco falou, né? Quantas coisas esse ano não deu revertério aí. E aí, quando você pega um grupo grande, se você entrar no Instagram lá do Catequista em Missão, que é o que eu acompanho, né? Que eu ajudo as meninas ali a olhar tal. Você tem recordes ali de comentários e polarizados, extremamente polarizados. Né? Sim. E aí o Papa tá lá em Roma, não quer nem saber com que tem que não, porque isso é coisa da esquerda, isso é coisa da direita. Esse ano eu fiz um curso de filosofia política e eu não sabia que o termo direita e esquerda simplesmente representa o local que os grupos políticos ocuparam lá no Congresso, não sei, francês, para deliberar sobre as coisas, sabe? Eu falei, pelo amor de Deus, e fica todo mundo enchendo o saco com esse negócio de direita e esquerda. Vamos mudar, então, vira a casa de lugar, né? Muda um para a esquerda, o outro para a direita. Fica com esses negócios aí, né? Então, e falta um pouquinho da gente pensar. Eu acho que um dos principais problemas, né, essa questão da polarização ideológica, que o coitado do Papa Francisco toma na cabeça, é a gente pensar um pouquinho para fora do ambiente que a gente vive, né? Tá. O Papa Francisco, o pessoal acha que o Papa Francisco é Papa para o Brasil, né? Então, isso que eu ia falar agora. Quando ele faz esse documento, ele faz o documento para a igreja inteira. Né? Quando nós conversamos, assim, a gente está em reunião com o Padre Passador, ele comenta, e é uma realidade, aqui no Brasil, a igreja ela anda muito por conta da participação das mulheres. Quantas mulheres leigas você não tem, principalmente como catequistas, como formadoras, impulsionando o andar da igreja? Você tem várias pessoas que na CNBB são, né, as mulheres que estão lá representando. O movimento Laudato Si no Brasil, se não me engano, agora foi uma mulher que foi eleita, acho que não no Brasil, no mundo, que foi eleita. O Papa elegeu, né, as duas mulheres lá no
no conselho, lá que tem 2 mulheres agora, né? Não sei que conselho que é. Mas por quê? Porque aqui no Brasil é muito comum, né? No Brasil, você ter mulher dentro da igreja é comum. As mulheres estão na igreja. Mas na Europa, que tem padre que não... Se no Brasil a gente tem padre que não olha para a cara da mulher, nem conversa com leigo, você vai para a Europa, onde você tem um conservadorismo muito grande, que nem olha para a cara do leigo. Então, o documento ele não vem para a igreja do Brasil, ele não vem aqui para minha comunidade que não aceita homossexual, que não aceita o casado em segunda união, que não aceita... Não, ele está falando isso para todo mundo. Ele está falando para uma congregação lá nos Estados Unidos que você tem alguns casos de pedofilia muito forte, que você tem um movimento LGBT altíssimo. Ele está olhando para todas as realidades, não só para a nossa, né? A Alemanha também. A Alemanha estava quase começando uma parte novo aí, né? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, a melhor definição da igreja da Europa, ou pelo menos a igreja da França, foi que alguém me fez o seguinte, ele falou, Padre Paulo, a igreja da França é uma igreja que não tem clero e que se esforça por ser clerical. Então, é um negócio contraditório, né? Agora, me diz uma coisa, Vanessa, como que está essa história da iniciação dos adultos, iniciação cristã dos adultos? Como que tá essa questão de... Tem procura? O pessoal está pedindo batismo? Como que está isso na sua comunidade? Tem, sim. A gente tem visto... A gente tem visto, eu vou falar aí aqui do meu exemplo aqui na Arquidiocese, a gente tem grandes grupos, não só na minha paróquia, eu ajudo o padre o padre passador, ele é vigário forâneo também, eu ajudo ele na forania, né? Então, nas outras paróquias que fazem parte da forania, a gente vê que tem a busca também por adultos, talvez não um número tão significante quanto a gente teve lá na nossa paróquia, né? Deixa eu só traduzir uma coisa, Vanessa. Só traduzir uma coisa. Sim. Quando você fala de forania, porque nem todo mundo está acostumado... Ah, tá. Forania é a região administrativa de 10 paróquias. Aqui em Campinas são várias paróquias agrupadas em uma região administrativa, né? Mas em Campinas eles fizeram um negócio bem interessante. Eles dividiram a cidade em formato de pizza. Então, eu não sei que desenho que é. Eu não sei que desenho que é, mas tem um monte, dividido. O formato é pizza. Então, você tem paróquias do centro, dos bairros e da periferia, tudo numa mesma fatia, vamos dizer assim, de Campinas, né? E aí você junta várias realidades para trabalhar. Isso é bastante interessante. É uma experiência de Campinas. Mas você estava falando da forania, continue falando. Isso, então a gente tem a procura por adultos. Eu converso com a Cristiane, que é uma catequista em Itabira, Minas Gerais. Lá eles também têm procura grande, né, de catequese. Então a gente vê que as pessoas elas estão voltando. Na nossa paróquia, uma grande diferença para ela voltar, até contar um pouquinho da história da Berenice, que é a catequista de adultos ali na nossa paróquia. Ela sempre teve ali 3, 4, 5 adultos, né? Caminhando e indo ali buscando, e a maior parte deles ainda busca os sacramentos, ou que vai ser padrinho, madrinha, né? Ainda a maioria ainda é. Mas a gente começou a fazer um trabalho com as famílias dos catequizandos ali na nossa paróquia, né? A gente começou a trazê-los mais perto da realidade ali da catequese. E a nossa catequese aqui na paróquia Cristo Rei, ela é de domingo de manhã. Porque de domingo às 11 horas eu tenho a missa das crianças. Então eu faço a catequese antes da missa das crianças. E aí a gente oferecia a catequese de adultos durante a semana à noite. Porque adulto tem tempo durante a semana à noite, né? Porque trabalha de final de semana, quer descansar. E aí a gente começou a mapear que alguns pais não tinham o sacramento, mas que não tinham condição de vir à noite. E trazia a criança no domingo de manhã para fazer catequese.
Falei, Berenice, você vem dar catequese de manhã para os pais, se tiver? Não, se tiver, eu venho. A hora que tiver, eu venho. Aí, o ano passado, esse ano a gente fez a experiência de abrir uma turma para formação de adultos na parte... Ah lá, Berenice, é ela mesma aí que você colocou o comentário aí. A gente abriu uma turma pela manhã, aí a Berenice teve o recorde de 16 catequizandos na iniciação de adultos esse ano, né? A gente trabalhava sempre com 3, 4. Por quê? Porque os pais já estavam ali, era o horário que eles tinham, e aí eles conheceram o projeto. Não, então eu vou fazer, então eu vou receber, né? Então, veja, então, duas coisas aí que o Papa Francisco fala. Igreja em saída, né? Você está saindo simplesmente da evangelização das crianças, indo para as famílias. Isso. E igreja, evangelização a partir da realidade, né? Trabalhar com a realidade dos pais. Às vezes a gente quer fazer uma coisa a partir da nossa cabeça, quer dizer, eu acho que durante a semana à noite funciona, e no fim acabou funcionando muito mais no domingo de manhã. No domingo de manhã. É assim, funcionou algum tempo atrás, funcionou para estar estabelecido dessa forma, né? Mas aí a gente começou a olhar. A mesma coisa aconteceu com o grupo de Crisma. O grupo de Crisma, aí os jovens de 15 anos, era a partir das 5 horas no domingo. Fala a verdade, que jovem que vai ter saco para parar de fazer o que está fazendo às 5 da tarde no domingo e vir para a igreja. Eu falei, padre, aí foi eu lá que falo passador, né? Eu falei, padre, tem muito jovem que é irmão de criança na catequese. O pai não vai vir para trazer um às 9 e o outro às 5. Porque os pais ainda trazem, né? Diferente, aqui nessa, que nem eu falo, né? Na minha realidade, é diferente de alguns lugares no interior que a criança vai sozinha, né? Aqui os pais, aqui onde nós estamos localizados, principalmente, o pai traz. Ah, mas acho que as crianças, os jovens não vão vir no domingo cedo. 27 jovens receberam o crisma esse ano. Porque a gente abriu uma turma no domingo de manhã junto com as crianças da catequese, né? Então, é ir mapeando, é ir sentindo como é que está acontecendo. O trabalho com as famílias, que muita gente fala, né? Ah, os pais são ausentes, os pais não sei o quê, os pais não ajudam, os pais não colaboram. Tá junto, tem que estar junto, né? Eu, como coordenadora ali, eu falo com cada um dos pais quando vai iniciar a catequese. Depois ele vai comunicar com a catequista, né? Mas eu, quando vai começar, acolho cada um dos pais, falo com cada um deles, a gente faz um encontro inicial para explicar como funciona, para explicar as datas, porque isso é muito importante, né? Os meus encontros são de domingo. Mas em junho tem? Em julho não tem? Que data tem? Então, no começo, eles já recebem um cronograma do ano inteiro. Eles já sabem se localizar no cronograma, quando tem encontro, quando não tem, se tem que vir um dia de semana. Sexta-feira da Paixão, tem que vir, tá no cronograma. Então, consegue se organizar. Nós estamos com problema de conexão. Vanessa. Oi. Nós estamos com problema de conexão. Está cortando a sua voz. Peraí. Continue. Pode ser que tenha melhorado. Porque eu tô conectada direto aqui. Eu tô com cabo, não tô com Wi-Fi. Tá. Então, a gente trabalhar junto das famílias, trabalhar junto dos pais, né? Hoje à tarde ainda conversava com a Andréia, ela falou assim, uma pena que a gente não consegue fazer mais, nós fazíamos encontros mensais com os pais, né? E aí não era encontro para dar bronca, era encontro de catequese mesmo, fazer um segundo anúncio. Eu ouvi isso uma vez de uma catequista do Espírito Santo, e achei tão bonitinha ela falou assim, que às vezes eles escutaram o primeiro anúncio lá quando eles eram crianças, eles já esqueceram, então a gente faz um segundo anúncio para eles relembrarem do primeiro, né? Então, esse ano a gente não conseguiu uma profundidade tão grande com os pais, porque eu estou sem estrutura. Eu consegui uma turma grande de catequese, eu consegui uma turma grande de adultos a gente não esperava, né?
Então, eu falei que eu fiquei sem espaço para os pais. Então, a gente tenta fazer algumas atividades dos pais juntos na catequese, mas estar com as famílias, conhecer as famílias, as necessidades de cada família, que é importante para trazer. Então, eu cobro se falta na missa, eu cobro se falta no encontro, cobro mesmo. Vanessa, é chato, já deixa avisado isso no primeiro dia, né? Porque a gente tem que estar junto com eles, para tentar mudar tentar superar essas dificuldades, né? Só fiquei eu. Vamos achar o Padre Paulo. Tivemos um problema. Vamos Fiquei ver só eu. Certo. Deu certo? Bom, vamos lá. Vamos continuando. Eu falei para você que a gente estava com problema de cortar, acho que a internet deu problema. Voltamos. Eu estou aqui. Voltamos. Escuta, já que nós tivemos que fazer uma interrupção aí, deixa eu dizer aqui, deixa eu dizer um alô para o pessoal, para o Mirene Passos, né? Para a Rosicleide, para Helena Maria de Oliveira, minha amiga de muito tempo, para o Fernando Antônio de Rezende, que é o diácono lá de Brasília, a Lídia Alvarenga, Francisca Regina Barros, tem bastante gente que entrou agora, muito obrigado, pessoal que está prestigiando esse bate-papo sobre a catequese. Escuta, Vanessa, vamos sair um pouquinho dos pais, vamos voltar um pouco para os catequizandos, para as crianças, jovens e tal, mesmo para os adultos. Como que está? Quais os desafios da catequese com os catequizandos para você? Por exemplo, com relação à linguagem. Como que é fácil? Está fácil falar com essa geração Z? Como é que a gente tem que conhecer o gosto deles, né? A gente tem que conhecer o gosto deles e a gente não pode se escandalizar com o que eles gostam. Por exemplo? Por exemplo, as crianças, elas são mais fáceis porque elas ainda... Claro que tem uma ou outra que é um pouco mais avançadinha, né? Mas as crianças, elas ficam naquela coisa, o joguinho do celular. Na época, teve um negócio aí que tem um brinquedinho de suporte, principalmente para autista e quem tem déficit de atenção, transtorno de ansiedade lá, que chama Pop-It. Nossa, teve uma época que a gente não aguentava. Chama Pop-It. É um negócio que você fica apertando, parece plástico bolha, mas ele é de plástico mesmo, você fica apertando. E a gente tinha que competir com aquilo, né? Então, uma das coisas, quando eu assumi a coordenação junto com as meninas, a gente buscou materiais que trouxessem, que conversassem um pouco com a criança, fora daquele negócio de ficar escrevendo e ficar preenchendo papelzinho, né? Então, na catequese infantil, a gente tenta trabalhar muito questão de artesanato, porque eles gostam de pôr a mão na massa, né? Encontro que eles possam falar. Esse ano mesmo, a Simone teve 2 catequizandas que elas conhecem muitas histórias católicas e bíblicas, porque elas têm a mãe é católica e o pai é evangélico, e são separados. Então, elas tinham uma carga muito grande de histórias, né? E tinha encontros que a Simone preparou o encontro e tal, e chegou na hora, fala vocês duas, então, porque elas começavam a questionar e falar, mas não é isso. Então, elas mesmas iam falando, e aí a catequista, né, peraí, aqui esse conceito tá... Claro que não era dessa forma, né? Mas, esse conceito tá errado, aqui não é bem assim, vamos buscar na Bíblia, então, o que é.
Então, tem que buscar esse tipo de conhecimento, né, que eles têm e tentar trabalhar. Isso quando são os pequenininhos. Quando a gente começa a perseverança, né, que aí entra a primeira comunhão e o crisma. O crisma, a gente começa hoje, a gente não pode se escandalizar, e aí isso que acontece com muitos, é a questão do homossexualismo, principalmente homossexualismo, e o relacionamento sexual antes do casamento, né? Não adianta, a nossa sociedade ela está direcionada a construir esse tema na cabeça de todo mundo, dos jovens, né? Então, a dúvida deles não é se aquele menino gosta de mim, é se eu gosto de menino ou de menina. Não tem o que a gente falar. Eles estão, em muitos lugares, eles estão com esse tipo de dúvida. E aí a gente faz o quê? Aí a gente chega e fala, não pode, é pecado, vai arder no mármore do inferno. Né? Se afasta, se acolhe. Você não acolhe o jovem, se afasta. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, Vanessa, com essa linguagem negativa, porque Jesus quase nunca usou linguagem negativa, né? Jesus nunca chega condenando ninguém. Se você pegar, por exemplo, o João, eu acho que é capítulo 4 de João, que é a história de Jesus na Samaritana, no poço de Jacó, né? Acho que é João 4, se eu não estou enganado. Jesus tem o cuidado de mandar os apóstolos embora, ele despede os apóstolos, aí ele chega como quem não quer nada, pedindo água. É João 4, é isso? Uhum. É. Aí ele chega como quem não quer nada, pedindo água para a samaritana. Aí ele estabelece uma conexão com a mulher, e aí essa mulher começa a desabafar, discutir, não sei o que e tal. Jesus vai daqui, vai dali, faz amizade com essa mulher, e a partir daí ele ganha confiança e evangeliza essa mulher. Então, se Jesus chegasse para dizer assim, ó, não vou conversar com você porque você é adúltera, não vou conversar com você porque você já teve 6 maridos e não sei o quê, ele já tinha perdido toda a região. Quer dizer, ele ganhou a moça lá do poço e ele acabou ganhando a região inteira, porque ela evangelizou todo mundo. Mas ele tem que mandar os apóstolos embora primeiro, porque ele sabe que os apóstolos vão fazer isso. Então ele manda os caras comprar comida, e quando os apóstolos voltam no final do capítulo, eles ficam surpresos. Mas o que o mestre está fazendo com essa mulher? Né? Quer dizer, eles estão na atitude negativa de que não pode, não deve, não pode falar com uma mulher dessa em público e tal. Né? E outra coisa com os jovens é catequese de seminário, sabe? Não é seminário de formar padre, não. É seminário de ficar apresentando. O catequista ficar ali na frente e ficar falando doutrina ou ficar falando certo e errado. Não adianta. Para jovem, isso não vai mais. Né? O padre costuma falar muito que os nossos jovens eles devem ser os nossos profetas, né, do Antigo Testamento, que contestam o establishment, né, que contestam as situações atuais e buscam mudanças. O que a gente vê muito na nossa juventude hoje é que eles estão com preguiça de buscar mudança. Os jovens estão muito preguiçosos. Né? As mídias sociais, ter tudo muito fácil ali na palma da mão, deixou as coisas muito fáceis de ser conquistada. Tirar uma nota 8 numa prova é um mundo que acabou para alguns, porque alguns nem gostam de estudar, né? Então tudo é muito dramático, mas isso também é normal da adolescência, né? Tudo é muito intenso, tudo é muito dramático, tudo causa muito choro, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de, nos encontros, a gente ouvir o que eles têm para falar, e aí a gente tem a questão da sinodalidade, né? Que a gente pôde aprender muito esse ano, ouvir o que eles têm para falar e ouvir realmente as dúvidas. Depois que a gente ouviu as dúvidas, perguntou por que é,
desenhou esse quadro, aí a gente consegue trabalhar, por exemplo, uma doutrina e explicar, olha, veio disso, nasceu disso, fala isso. Ah, mas eu não concordo, filho, ou aí você não está na igreja, ou você dá conta dos seus pecados para Jesus. Eu costumo falar muito para as meninas aqui, né? Eu falo assim, não é o padre que vai bater de cinta, não sou eu que vou bater de cinta, o que você pensa? Né? Eu falo muito para elas, eu falo assim, bater as botas hoje, tiver lá face a face com o mestre, você vai falar, e aí? Você vai dar conta dos seus pecados para ele ou não? Né? E aí o pecado, padre, até voltando em outro bafafá que aqui no Brasil eles adoram, o pecado não é se eu levanto a mão na hora do Pai Nosso, na liturgia, ou se eu deixo a mão abaixada, sabe? Ah, porque isso não é rúbrica, isso não é munição, isso é munição, isso não é rúbrica. Tá? Tem gente que vai falar que eu estou relativizando muito, porque a liturgia é isso, aquilo, mas assim, mas a gente tem que pensar na instantaneidade da nossa sociedade, né? Ah. A gente não pode querer que eles cheguem lá comprando a satisfação e fé, porque é uma construção, né? Então eu tenho que ensinar esses jovens a ir construindo a fé deles, porque eles querem ver. Né? Eles são São Tomé ainda, eles só acreditam se eles veem. Como é que eles vão ver se eles não conhecem? Deixa eu te perguntar, então, sobre duas coisas. Você tem o que a gente poderia chamar de catequizando sem fé, quer dizer, o cara que vai lá, mas simplesmente não acredita, né? Tem. E você acha que o problema é falta de entusiasmo pela vida? Tem os dois. Deus. O que você tem acha? Os dois. Tem os dois, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano, um catequizando sem fé. É um catequizando que já tem idade para o crisma, mas acabou fazendo uma preparação de Eucaristia. E a catequista virou para ele e falou: você se sente preparado para receber? Ele virou para depois de 2 anos, e aí não foi porque a catequese dela foi ruim, não, porque o outro menino da mesma idade falou que gostava, né? Tem as outras crianças que continuam lá e estão seguindo. Ele virou para ela e falou assim: olha, de verdade, eu venho aqui porque minha mãe manda. Porque eu não acredito em nada disso, eu não sei nem para que eu vou receber isso. Né? E então ele ia porque a mãe mandava, realmente ele ia porque a mãe mandava. E a mãe botava no Uber e mandava ele. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai brigar? Não, mas aí literalmente a mãe mandava, ela não tinha nem o trabalho de levar, né? Ela punha no Uber. E ele não acreditava nele, ele falava assim, não. Ele falava assim, não, eu tô aqui porque ela mandou eu vir, que para mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Não... E ele foi crismado? Não, ele ia receber a primeira Eucaristia, né? Tá. E ele recebeu? Recebeu. Pelo Você menos vai falar, não. Sincero. Ele confessou depois com o padre, eu não sei o que ele confessou, né? Confissão interna. E aí, como é que você vai falar não? Tá. Ele tá lá, ele fez toda a caminhada, entendeu? Ele falou isso para a catequista como um desabafo, né? E aí você vai... A gente falou com a mãe dele, a gente conversou com a mãe dele. Mas daí você vai falar não. Mas nós já tivemos caso de, teve um crismando mesmo, crismando esse ano, ele estava no crisma, na preparação, não quero ir, tinha uma preguiça também, não quero ir, não vou. Ele brigou com alguns amigos ali não era amigo, né? Os conhecidos ali da equipe do crisma, e aí a catequista chegou para a mãe e falou: eu acho que não é o melhor momento para ele receber, ele não quer. E aí falou com ele: você quer? Não, eu não quero. E aí largou no meio da caminhada. Então a gente tem que olhar esses assim também. Por que vai receber? Né? Nós tivemos adultos também questionando, né? O porquê que eu... mas eu tô aqui, mas eu não acredito nisso. Então olha, porque aí adulto é diferente do menino que a mãe levou, né? O adulto foi lá de livre e espontânea vontade, né? Mas eu não acredito nisso. Então pensa se acredita ou se não acredita. Pensa que significado vai fazer receber o sacramento, né?
que contas você vai prestar na hora que tiver face a face, se vai dar conta desses pecados aí, né? E então a criança a gente acaba relevando, né? Até porque é a semente que a gente está tentando plantar e quer resgatar, né? Mas o adulto, ele foi lá porque ele quis. E aí, ó, eu não acredito, o Papa falou isso, eu não acredito, a igreja tem essas coisas, eu não acredito. Ah, então por que você quer receber o sacramento? Escuta, né? E aí, pensa, reflete. Para os adultos, essa questão do Papa Francisco pega mais positivamente ou negativamente? Como que depende dos adultos. Se eu tenho adulto que segue padre influencer radical, pega. Se eu tenho adulto que não segue padre influencer radical, não pega. É bem assim mesmo. E eu acho que a maioria das pessoas tem esse problema. Não, porque na Europa nós temos o chamado efeito Francisco. Tá. Nós temos os católicos que não gostam do Francisco, que chegam em confissão e dizem assim: padre, eu odeio esse Papa. Padre, eu detesto esse Papa. São os verbos que eles usam, tá? Uhum. Mas você tem... Aí eu vou tentar explicar na confissão um pouco a lógica do Francisco, né? E até a pessoa sai um pouco mais aliviada. Mas você tem esse povo entre os católicos, mas, por exemplo, hoje tem muita gente na Europa, adulto, pedindo batismo por conta do Papa Francisco. Até antes da Covid, a moda na Europa era escrever para a Cúria Diocesana e pedir para arriscar o nome do livro do batismo. Eu não quero mais ser católico. Risque meu nome. Tire, eu não quero mais ser cristão. Né? Isso foi até o tempo da Covid. Depois teve toda aquela loucura da Covid, que a gente conhece. Você passou aqui, eu passei lá na França. Depois da Covid, agora, com o Papa Francisco, passando, fazendo visita por conta e tal, do Papa Francisco. Tem gente pedindo batismo. Detalhe, o Papa Francisco foi faz 2 meses atrás, ele passou em Marsella, que é uma cidade, porto lá na França, mas que tem muito muçulmano, porque ela está na boca do Mediterrâneo e tem muito árabe, muito muçulmano em Marsella. O Papa passou em Marsella, né? E agora muito muçulmano está pedindo batismo. Gente adulta, homens e mulheres. Então, você tem o efeito Francisco para os católicos mais tradicionais, vamos dizer assim, mais quadrados, né? Eles são contra o Francisco. Mas, na sociedade europeia, muita gente está voltando para a igreja porque está vendo o Papa que tem uma abertura para a sociedade, para as pessoas e para a evangelização. É um Papa que ama, né? Um Papa que ama. A gente tem eu vou falar para você. Francisco. Eu vou falar para você no Brasil, mas é uma percepção minha, tá? Isso aí eu não sei se tem estudo, se tem, é uma percepção minha. Ok. O apostolado do Papa Francisco, ele leva, até pelo perfil de quem é o Papa Francisco, ele segue muito as diretrizes da doutrina social da igreja. Sim. Né? É um padre que, para além de ser, digamos assim, doutor, igual o Papa Bento escrevia documentos e teologias maravilhosas, o Papa Francisco, ele traz um pouco mais mão na massa a doutrina social. O amor aos pobres, o olhar para os pobres, né? Ele faz a igreja descer um degrau, digamos assim, ficar realmente todos ali iguais, né? Inverter a pirâmide, quebrar essa hierarquia. O que eu vejo, principalmente no Brasil, e aí não vou falar qual que é, mas a doutrina social da igreja, ela tem muitos pontos em comum com pauta de um dos lados da posição ideológica política, né?
E aí, o que acontece? Aí, por que o Papa Francisco falou isso? Ele é a favor do fulano. Ele é a favor da política do fulano. E o Papa Francisco não está nem aí para a política do fulano. O Papa Francisco ele está olhando a doutrina social da igreja, ele está olhando o pobre, ele está olhando o menos desfavorecido. Isso é uma coisa que eu falo, o menos favorecido. Isso é uma coisa que eu falo no primeiro encontro com os pais, né? A gente procura fazer alguns encontros aqui, não encontros, esqueci a palavra agora. A gente faz algumas ações pontuais aqui de caridade, porque eu não consigo ficar fazendo caridade ao longo da minha catequese inteira, mas a gente volta a nossa catequese para algumas atividades caritativas, porque é o cerne do cristão. E eu comento com eles, eu falo assim, gente, enquanto a gente conversa aqui, tem gente que não tem o que comer, que faz 3, 4 dias que não come. Né? Sim. Então, porque o governo isso, o governo aquilo, eu não sei, gente, a gente tem que brigar para ter uma coisa, né, uma coisa que funcione no governo, porque tem gente morrendo de fome. Se para mim tá difícil a situação, que tem um trabalho estável, porque eu sou concursada e eu recebo todo mês, e tá difícil para mim, imagina para quem não tem, né? Essas crises que a gente está tendo nos países aí, aqui no Brasil a gente recebe muita gente da Venezuela por conta da crise na Venezuela, e agora vai começar a vir da Guiana também, Guiana, né, que fala. E tem os que vêm os da Europa também, né, que chegam no país pedindo asilo, pedindo ajuda. O que a gente teve nos últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, tanto de gente que está morando na rua, né? Aí falam do padre Júlio Lancelotti, porque o padre é isso, que o padre é aquilo. Gente, mas o padre está cozinhando e está na rua dando comida para os pobres. Tá lá, quem está fazendo isso lá? Né? Tá lá. Mas ele pensa assim, ele pensa assado. Eu falei assim, gente, ele pode pensar assim, pensar assado. Ele está lá. O outro bonitinho que está falando do evangelho não está. Isso é verdade. E depois, né, todo mundo tem direito de pensar as coisas, né? Tem. Nós então assim, eu penso, aquela questão que a gente falou da formação e tal, eu acho que isso vai melhorar, ainda mais porque agora a gente tem acesso mais fácil às coisas. A gente tem que parar para pensar se o que a gente está acessando está certo, né? Mas é conhecer mais a nossa igreja. Né? Eu tive uma conhecida que foi criada na igreja católica, depois de um tempo se viu sozinha e mudou de religião, aí virou para mim e falou assim, porque eu não achei o que eu estava procurando na igreja católica. Eu falei, mas você procurou? Nem procurou, às vezes. Não procurou, simplesmente foi para a igreja, porque aí lá eu achei. Eu falei, mas você sabia que tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem isso, tem mais isso, tem aquilo outro? Porque na igreja católica não usa Bíblia. Eu falei, você foi em algum encontro bíblico da igreja católica? Não, mas não tem. Eu falei, tem. Como que não tem? Sim. Né? Então, assim... Nós usamos a cada missa 3 leituras, um salmo. Né? A diferença é que a gente escuta a palavra, né? A gente não lê. Mas vai no encontro bíblico, vai num grupo de oração. Tá lá com a Bíblia debaixo do braço, o povo andando e lendo. Porque você não sabe nem o versículo. Gente, ficar falando versículo fora de contexto, eu não preciso, né? Decorar a Bíblia para falar versículo fora do contexto, né? Então... Mas, Vanessa... Então é isso. Essas são as nossas dificuldades na catequese, no chão da coisa. Porque, como eu sou catequista formado, a tendência da gente, às vezes, é fazer muita teoria, né? E a gente fala muito bonito, não sei o quê, mas acaba não... A coisa, às vezes, não, na prática, não vai. Eu, uma vez, estava numa paróquia aqui no interior de São Paulo e eu consegui chamar um grande catequista, formador de catequista, e não vou falar o nome dele, né? Mas eu chamei ele para dar um final de semana de formação para os meus catequistas. E ele fez isso sábado e domingo. Veio, fez, não cobrou nada, foi
foi ótimo, foi muito bom. Eu cozinhei lá para ele e tudo tal, porque eu queria que ele fizesse as coisas. E no final, eu perguntei para os meus catequistas, depois que tinha ido embora, que tinha acabado o curso e tal, eu fiz uma avaliação com os catequistas, eles detestaram. Detestaram porque ele fez uma coisa muito teórica. Estava acostumado a dar aula na universidade, né? Uhum. Então, o pessoal ficou meio perdido com a formação dele, né? Então, esse, às vezes, a nossa dificuldade. Como nós estamos... A gente tem formação em catequese e tal, a dificuldade, às vezes, falar as coisas de maneira mais simples. No meu canal... Vou dar um exemplo para você. A gente fez um retiro do Crisma, com a molecada, e aí no retiro eu não falei, avisei só os pais, né? A gente tirou o celular deles, né? Eu achei que ia ser um sururu. Você sabe que foi pior com as crianças, quando a gente tirou o celular das crianças, do que dos adolescentes no retiro do Crisma. Tá. Eles tiraram e tal, mas eles macunaram um jogo de baralho dentro das coisas, sabe, ali? Então, na hora eles macunaram um jogo de baralho. E a gente estava com tudo esquematizado, tinha que ser assim, estava o retiro e tal lá. E eles começaram a se divertir tanto ali na hora do almoço, e aí eles falaram assim: a gente pode jogar um pouco de baralho? Se você pega uma pessoa um pouco mais tradicional, né? Uma pessoa que, porque é retiro da igreja, tal, não vai deixar a molecada jogar truco, Tá. né? A única coisa que eles iam falar palavrão, eu ia lá, cuidado com o palavrão, né? Porque estava numa casa de jesuíta, casa de encontro, tal, só cuidado com o palavrão. Barzinho de Jesus, a gente fez o barzinho de Jesus, né, para eles. E aí teve um momento lá que eles estavam mais soltos, né? Que aí não tinha programação do barzinho de dá-lhe truco. Ué, você não vai deixar jogar truco? Né? Eles fazem isso no dia a dia deles. Então, o que eu falo muito é que assim, eles têm que sentir a igreja como um lugar que eles podem correr, que eles podem encontrar pessoas que vão ouvir, amigos para sair, para jogar bola, para conversar sobre o que quiser conversar. Se tudo começar a ser proibido, se tudo não pode, porque eu levanto a mão ou eu não levanto a mão, né? Um problema que a gente tem, e eu vou fazer o quê? Tem, né? É a bendita das roupas que vai na igreja. Né? Menina, novinha, gosta de usar a barriga de fora. Os estilistas criaram a blusinha cropped. E assim, vou eu com a minha pancinha de barriga de fora? Não, mas elas têm a barriga bonita, sabe? Ainda dá para mostrar, né? Mas tem que ter o pudor, tem que ter o pudor. Mas se eu chegar e falar assim, não venha com essa roupa, nunca mais vai aparecer na igreja. Se vem com a roupa e eu começo a ensinar, né? E aí você começa a falar, começa a ensinar, começa a dar exemplo, principalmente exemplo, como que você vai, como que você veste, como que você porta, como que você, né? Porque uma coisa é eu estar ali dentro da igreja e a hora que eles me encontram na rua, na padaria, eu sei outra pessoa. Sim. Né? E então, tá, ué, vou fazer o quê? Eu vou olhar a barriga de fora, mas também não vou pôr a menina de barriga de fora para fazer leitura no altar, entendeu? Então tem que ter esse bom senso. A menina tá sentada lá no banco dela. Eu não vou chamar a menina da barriga de fora para fazer leitura no altar. Igual as menininhas da catequese que quer passar cestinha. Aí vai lá, não é shorts, é quase uma calcinha, aquelas shortinhas tudo curtinho, né? Aí eu falo para os catequistas assim, pega, mas vê quem tá com shorts mais compridinho para passar cestinha, né? Então pega o short mais compridinho, né? E aí você vai aos poucos, você vai mudando, elas vão mudando, elas vão olhando, vai vendo o que é. Né? Uma Tem coisa uma questão pode. de linguagem e tem uma questão de exemplo, né? Linguagem e exemplo. Carnaval, não posso no carnaval? Pode, quer ir no carnaval? Vamos e me chama. Né? Igual. Tem duas crismandas que eu sou. Três, assim, que eu conheço mais, porque é filha de catequista, ou porque é filha de amigo, tá ali mais perto. Vamos sair tomar lanche, vamos sair. Esse ano uma delas fez 15 anos, eu tava lá na festa, tava molecada e eu tava lá na festa junto, sabe, com a meninada de 15 anos. Então, vamos. Eu tenho um menino que tem 14, vai fazer 14 anos. Eu não quero que ele cresça sozinho. Meu filho é coroinha do padre, né? E ele ajuda o padre, conversa com o padre, né?
ajuda lá no altar, sabe que a obrigação dele é ir lá no domingo, ajudar. Ah, mas o meu filho não vai ficar revoltado, não vai querer ir. Ué, mas o meu filho, eu não obriguei ele a ir. Ele começou a ir, começou a me acompanhar, começou a ver como que funcionava. O padre um dia chamou ele veio e me perguntou, meu padre me chamou. Eu falei, não sou eu que assumo o compromisso, quem vai assumir é você. Se você assumir, eu vou te trazer, né? E hoje ele vai lá, ajudei, foi o compromisso que ele assumiu com o padre. Às vezes ele fala assim, eu não queria ir hoje. Eu falei, você falou com o padre, não é comigo que você tem que falar. Né? Sim. Então a gente ir cobrando isso. E aí a mesma coisa a gente faz com os jovens lá, né? Por exemplo. Então é ir cobrando isso, é ter essa, como você falou, essa postura, esse exemplo. E né? Cobrando deles um pouco de maturidade e responsabilidade. Isso. Então, por enquanto, estamos caminhando bem. Claro que a gente tem outras dificuldades, claro que eu queria uma assiduidade de 100%, eu queria que todo mundo que crismasse, recebesse a primeira Eucaristia, continuasse lá, mas a gente sabe que isso não acontece, a gente planta semente. E eles vão, né? Principalmente quem faz o crisma, dali a pouco está na época de vestibular, sai fora, vai... E aí vai curtir os prazeres do mundo. Vou falar para eles que não. Eu curti, o senhor curtiu quando era jovem, né? Os nossos pais curtiram cada um a sua maneira, cada um dentro da sua época, como era a sua época, né? Então, sabendo ter a responsabilidade, eu acho que a principal parte ali da nossa contribuição é ensinar a questão da responsabilidade para eles, né? Uhum. Tudo tem causa e consequência, né? Isso no retiro eu falei para eles, eu falei, gente, você quer matar alguém? Você mata alguém, mas vai ter consequência. Porque é pecado. Deus falou nos 10 mandamentos que é pecado. É pecado, por quê? Porque tem consequência. Sim. Bom, eu acho que você abrangeu bastante coisa. Eu acho que nós já estamos com 1h10 de conversa, né? Você notou isso? Não. Eu falei para o senhor que eu falava, né? E você viu que eu falo, começa a falar aqui, depois volta e fala de novo, né? Tem nada. Mas eu acho que foi uma conversa bem interessante para eu me atualizar um pouco nos problemas da Igreja do Brasil. E eu acho que muito catequista deve ter sintonizado com os mesmos problemas de você, deve ter os mesmos pepinos para resolver, né? E eu aqui hoje, de fato, eu estou aqui hoje para entrevistar, né? Não para fazer as coisas, para entrevistar, para escutar e tal. E nós estamos com um grupinho bastante interessante ouvindo a nossa live, gente de vários lugares do Brasil e tal. E com Minha turminha está aí. Oi? Minha turminha está aí. Isso. E com gente que ainda vai assistir essa live depois. Porque a live depois ela fica, né, no canal. E aí muita gente acaba assistindo. Você poderia dar um conselho, por exemplo, para uma catequista que vai começar agora? O que ela tem que saber, aprender ou correr atrás? Eu vou falar o que eu faço com as minhas meninas aqui que estão começando, tá? Ok. Todas elas chegam assim, mas eu não sei nada. Eu falo, não, isso não é problema, nós vamos resolver, né? O que eu falo tem que fazer alguma formação, tem que conhecer a igreja, né? Como eu falei, a gente tem 2000 anos de história aí, de tradição, de coisas que aconteceram, então tem que conhecer. Na minha equipe, eu indico alguns vídeos, principalmente o CAN 1 e 2 do Altieres. Então, elas fazem. Depois que elas passam essa fase inicial de começar essa introdução à catequese, né, por esses cursos do Altieres, depois eu tenho catequista que se identifica mais com ele, tem catequista que se identifica mais com outro catequista, né, com outro. Mas aí elas conseguem ir tateando e ir buscando a formação. Então, não pode ter preguiça de ler, tem que ler. Tem que conhecer, tem que ler a Bíblia, né? Tem que conhecer ano litúrgico, tem que conhecer ano litúrgico, né? Então, eu começaria por aí, eu faria esses cursos de introdução. Teriam me ajudado muito se eu tivesse seguido esse caminho, né? Se alguém tivesse lá em 2014 falado para mim, faça esses cursos de introdução à catequese,
procura um bom curso de formação de Bíblia, mas não um curso profundo, pode ser um curso um pouco mais raso para você poder entender, né, essa linha histórica, essa linha de narrativa da Bíblia, de como o Antigo Testamento está trazendo o que vai acontecer ali no Novo Testamento, como o Novo Testamento vai referenciar o Antigo Testamento, entender isso. Então, fazer esse entendimento da Bíblia, né? E, aos poucos, começar a buscar essa questão da psicopedagogia, não como formação de psicopedagogia, não. Ninguém precisa ser formado em psicologia, em psicopedagogia. Mas esses toques mais básicos, principalmente para a gente não se chocar com essa questão de briga de gerações, né? Porque nós temos catequistas que são vós, que são avós. Então, nós estamos falando de 20, 30 anos de diferença com uma criança, né? 20, 30, 40 anos de diferença com uma criança de 10 anos que está numa geração completamente conectada com fake news, que cai adoidado, com informação, né? Eles têm tudo na ponta dos dedos, têm preguiça de procurar, né? E se limita a ler manchete de... Então, como eu falei, né? Saiu a manchete lá, eu já vi a manchete do jornalismo e falei assim, não, os documentos que o Papa Francisco faz do dicastério não é isso que saiu no documento. Então, já fui buscar o documento para ver. Para a gente poder ter esse senso crítico de discutir, né? Então, não tem jeito, o catequista tem que ler, tem que estudar, né? Não precisa ser uma coisa que, vai fazer isso da vida, mas tem que disponibilizar ali algum tempo da sua semana para ler, para estudar, para conhecer os catequizandos, né, os pais. Alinhar as expectativas do corpo. Chegar lá e dar uma aula, fazer uma coisa, e não ter nenhuma amizade, não ter nenhuma ligação com aquelas pessoas. Né? Você tem que ter uma amizade, tem que ter uma ligação com as pessoas, senão contar uma coisa engraçada. Quando eu comecei na catequese, que eu falei que eu caí ali de paraquedas, a criança veio para mim e perguntou se podia mastigar a hóstia. E eu ainda começando a aprender as coisas, tal, e o que eu tinha, repetindo o que eu tinha aprendido na minha catequese há trocentos anos antes, né, 30 anos antes, virei para a criança e falei assim, não pode mastigar. Né? Eu estava começando, devia ser 2014, 2015, eu falei assim, não pode mastigar. Pois o que aconteceu na hora que o padre colocou a hóstia na boca lá no altar na missa, depois do encontro de catequese? O padre mastigou a hóstia. Mas a criançada inteira, aquele dia coincidiu deles sentarem do meu lado ali, mas na hora que o padre fez, todos eles olharam para minha cara, o padre mastigou! E eu tinha falado que não tinha mastigado, né? Que não podia mastigar. Corre eu atrás para saber por que podia mastigar, se não podia mastigar. Então, assim, são essas coisas pequenas, eles reparam, eles olham, então tudo que a gente fala, né? A gente pode achar que eles não prestam atenção, né? Tudo que a gente fala, eles prestam atenção. Nós tivemos uma catequista que falou para as crianças, ela, coitada, ela tentou, ela não é mais catequista, não está mais ali, não deu certo. Ela falou num encontro que Jesus tinha pecado, né? Na hora que ela falou isso, a outra catequista já mudou o assunto, cortou o assunto. E nós não conseguimos convencer essa menina que Jesus não tem pecado. De onde que ela tirou essa história, não? Não vale a pena mencionar. Teve um contexto que depois ela explicou, porque dessa questão lógica aí. Porque veio de apócrifo, por causa disso, falei, pelo amor de Deus. Então, assim, esse conhecimento. O que são livros apócrifos? O que é a Bíblia? Por isso que eu falo assim, não precisa ser um curso profundo de Bíblia. Curso profundo de Bíblia, a gente tem pós em Bíblia, né? Tem tem cursos intensivos de Bíblia. Não, mas você saber o porquê que o apócrifo a gente não acredita, por que não está na Bíblia, né? Esse curso básico a gente tem que ter. Porque as crianças perguntam se a outra catequista ali não tem a sagacidade de, na hora, mudar o assunto, cortar não sei o quê. Na semana seguinte, eu ouvi um monte de pais chegando lá e questionando. O que é isso? Que história é essa? Né?
Então... Não, essa pelo menos é uma história curiosa. Tem várias curiosas, assim, mas essas duas são as que chamam. A primeira foi minha, que eu falei que não podia mastigar, mas no mesmo dia. Então, isso é uma coisa que o padre fala muito, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, porque aquela catequese que nós aprendemos lá há 40 anos é diferente. Eu não posso trazer a minha catequese de quando eu tinha 10 anos para agora. Não, e também da catequese não é só ler o catecismo da Igreja Católica. Tem Exatamente. gente que acha que ler o catecismo resolve tudo. O catecismo é um resumo interessante, mas tem muita coisa que a gente tem que testemunhar da própria fé. Você também não pode só falar as coisas. Você tem que dar o sentido da sua fé. Quando o pessoal discute, por exemplo, que também sai muito, o pessoal discute, por exemplo, a questão do celibato dos padres, né? Eu costumo dizer, olha, deixa eu falar de mim. Como que eu encaro isso, como eu... Não sei de todos os padres do planeta, não posso responder por todo mundo. Mas eu encaro assim, 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 assado. E aí, também, muita coisa baixa a bola, entendeu? Você tem que, às vezes, sair da discussão estéril e passar para uma coisa de convicção pessoal. Porque se a catequese for só uma aula, for só uma explicação, for só um discurso, isso não funciona. Você tem que ter de convicção pessoal. Eu, por exemplo, quando eu fui aqui na Diocese de São Carlos, eu fui coordenador. E teve uma época que nós tínhamos um problema muito grande de continuação da crisma, e os vicentinos vieram me dizer para mim que eles estavam ficando muito velhos, né? Vocês conhecem a Sociedade de São Vicente de Paulo? Sim. Então eu propus um encontro falando dos ministérios para os crismandos e perguntando o que você vai querer fazer na sua igreja. Vamos mostrar o que nós temos na igreja. Então tinha vários ministérios, catequista, ministro de Eucaristia, tudo tal, e os incentivos, que também estavam lá. E aí eu propus que no outro dia os incentivos viessem e chamassem os catequizandos para acompanhar distribuir as cestas básicas. Eles saíram com os vicentinos e entregaram a cesta básica na casa dos pobres. Rapaz, posso te contar para você que 80% dos crismandos se tornou vicentino antes da crisma ainda, e continua até hoje. E nós resolvemos dois problemas, um problema de engajamento e resolvemos um problema de renovação dos vicentinos. Hoje, os vicentinos aqui de São Carlos, da região, têm muitos jovens. E eles são alistados, vamos dizer assim, entre aspas, a partir da crisma. Legal. Entendeu? Então, você propõe um negócio que é pessoal, você propõe uma experiência deles irem junto, visitar, rezar e tudo, e eles acabam se comprometendo. Então, você não fica só no discurso. Ficar no discurso não dá. Né? Não dá, porque eles têm que fazer, né? É que nem eu falei, eles são São Tomé, eles têm que ver para crer. Se eles não sabem no que eles vão crer, aí o que você vai pedir? Eles têm na cabeça as pautas jornalísticas. A igreja, no caso, homossexual, a igreja condena o sexo antes do casamento e a igreja é contra o aborto. É isso que eles têm na cabeça, né? E eles estão formando. E aí, então vamos formar o senso crítico, é a questão da causa e consequência, né? Sim. Aí, então a gente tem que ir trazendo essas realidades mesmo para que eles possam ir sentindo, né? Isso com adultos e com criança é fácil. O padre passador costuma falar que criança, o que você mandar ela fazer, ela faz. E é fácil, porque eles se engajam muito fácil. Você chama para passar cestinha na igreja, vai. Você chama para fazer isso, vai. Você chama para juntar
A gente faz aqui um concurso que a gente chama de Príncipe e Princesa, porque o nosso padroeiro é Cristo Rei, e é tipo aqueles concursos que a gente tinha em festa junina de sinhazinho e sinhozinho, né? Tá. E, nossa, esse ano a gente teve 30 crianças vendendo voto para ser príncipe e princesa da paróquia. E eu levei eles na saída da missa, né? E a saída com pessoas mais velhas, mais idosas, né? O horário da missa. Você vê a molecadinha no meio dos veinhos lá, assim, ó, me dava real do meu voto, sabe? Ia lá e voltava com o dinheirinho que tinha vendido voto, ficaram numa felicidade que venderam voto pro pessoal na igreja, sabe? Para ser coroado príncipe e princesa na igreja. E eles vão, então você fala para eles, ó, vamos vender a rifa, toda criançada vai, né? Criançada são... Algumas têm vergonha, mas a maior parte vai e eles vão tudo junto, né? Vai aquele monte de criança junto. Aí nos jovens eles começam a ficar com vergonha e trocentas dúvidas na cabeça. Você fala A, não é A, é B. Você fala B, não, daí ele quer o A. Né? Então, sim, é bem isso. Bem isso. Isso é um conselho para os catequistas novos, né? É a gente não se chocar, é entender o porquê que para ele é A e não é B. Né? Se a gente já chegar condenando aquilo que o senhor estava falando, se Jesus chega condenando o samaritano, pronto, já não tinha o capítulo 4 do João, né? Não teria já tinha perdido toda a região. Não teria não teria o capítulo 4 do João. E com eles é assim também, né? Se a gente chega e fala que não pode, não adianta. E eles falam na bucha, depois eles podem não falar na hora, mas depois você pergunta lá para eles o que achou, achei uma droga. Por quê? Porque o cara falou isso. Né? Eles falam na bucha. Ele não sabe o que ele vai fazer para mudar, porque ele não sabe como ele pode fazer para mudar. Né? Mas ele vai falar que foi uma droga. Bom, Vanessa, eu tenho que te agradecer muito. Eu queria dizer que a semana que vem, dia 28, nós vamos ter uma live com o diácono Fernando Rezende de Brasília. E aí eu quero fazer mais ou menos a mesma coisa com você, quero discutir alguns assuntos com ele também, para ver como que estão as coisas em Brasília, como é que estão as coisas por lá na catequese, por lá na igreja. Sabe que o cardeal de Brasília foi meu bispo, né? Não sei se você sabe. Ah, é? Não. Ele é natural do Rio de Janeiro. Aí ele veio para São Carlos, ficou acho que uns 6 anos em São Carlos e foi promovido a arcebispo de Brasília. E logo ficou cardeal. Então, foi ele que me mandou para a França. Ele é o responsável de me mandar para a França. Você está lá? Bom, mas eu agradeço. Então tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Tenhamos outras. Tenhamos outras. Quem sabe uma hora a gente se conhece pessoalmente, sem ser pelo vídeo, né? Ou aqui em Campinas, ou lá na França. Quem sabe? Se você for para a França, faça a questão de passar em Lourdes, que eu vou fazer questão de receber muito bem. Planos tão urgentes assim eu não tenho, sabe? Vai ser um pouquinho mais para longe, mas quem sabe, né? Mas o euro está baixando, o dólar também. Quem sabe as coisas fiquem mais baratas, né? E qualquer coisa, se você estiver em Campinas, eu te aviso, tá bom? Isso. Será um prazer, muito bom. E aí a gente se vê agora, tô terminando, compilando os artigos para a revista agora, porque a gente sai só em fevereiro, mas a gente já está produzindo, né? Estou compilando os artigos, fazer as revisões. Qual vai ser o tema da próxima revista? O eixo que ela vai trabalhar vai ser Quaresma, Páscoa e Ressurreição. A gente vai cobrir a linha até Pentecostes. Né? Pentecostes é em maio esse ano, né? É mais cedo. E então a gente vai conseguir cobrir até Pentecostes, e aí depois a outra edição fica para junho, aí a gente vai ter outro eixo aí, né? Mas esse eixo aí ele vai vir nessa temática. Então provavelmente vai ser uma edição que vai vir para muita reflexão, muita meditação, né? Para o catequista, essa parte mais meditativa da formação catequética. Vai ser muito legal. Vai ser. Vanessa, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te proteja. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. Até mais. Tchau, até mais.
Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar... Desconectar, porque eu estou no celular. Muito obrigado para todos vocês que participaram aqui do bate-papo. Muito obrigado. Eu estou encerrando agora. Até a semana que vem, quinta-feira, às 8 horas também. Um abraço.